O Evangelho de Jesus Cristo é o meio para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, obter fé na pessoa de Cristo e, por intermédio do Cristo vivo e ressurreto, nós sermos salvos. É sobre isso que eu quero falar nesse tema. O que é o Evangelho? Eu peço já para que você deixe o seu like e a gente possa alcançar 15 likes nesse vídeo e o YouTube recomendar e levar para mais pessoas. Paulo, no capítulo 1, no versículo 17 e 16, ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele não se envergonhava do Evangelho. Se nós formos buscar o contexto aqui dos romanos, era uma cultura grega. Os caras eram inteligentes, os caras tinham uma filosofia muito forte. Aquela religião que era a busca pelo conhecimento. Foi daí que surge, né, a palavra filosofia, o amor pelo saber. E Paulo, mesmo diante desse contexto, mesmo diante de várias ideias, ali estava muito forte as ideias de Platão, as ideias de Aristóteles, né, que veio um pouco antes. Então, mesmo diante daquele todo contexto social, todo contexto ali psicológico, todo contexto de conhecimento, Paulo, ele não vai com uma mensagem de autoajuda, ele não vai com uma mensagem de coaching, ou seja, voltada ao homem. Ele não vai com uma mensagem superficial. Não, a mensagem de Paulo é: o Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou e os que creem nele serão salvos. A mensagem de Paulo é o Evangelho de Jesus Cristo, que consiste, agora eu explico, Deus sendo o Todo-Poderoso, autossuficiente, único, poderoso, tremendo, do ex nihilo, palavra que significa do nada no latim. Ele decide criar céu, terra, homens, peixes, tudo que nós vemos hoje. E aí, ele dá uma ordem ao homem dizendo: de todo o fruto do jardim você vai comer, menos desse daqui, porque no dia que você comer deste daqui, certamente você vai morrer. E o homem, com a sua desobediência, ele come daquele fruto. E ele comendo daquele fruto, logo ele é expulso daquele jardim e a morte começa a operar nele e tudo aquilo que o pecado traz como consequência. Afetou o sistema solar, afetou os animais, afetou os plantios, as colheitas, tanto é que o homem teria mais trabalho, mais pesado seria de ele trabalhar por conta do pecado. Então, o pecado ele afeta tudo e principalmente o homem. É por isso que nós vemos hoje essas atrocidades que acontecem. Uma mulher que é homem, né? Uma trans, ela invade uma escola e mata ali crianças, e mata ali professoras. Pais que abandonam os seus filhos com uma mãe solteira e ela ali com toda a dificuldade ela tem que criar aquelas crianças ou aquela criança. Mães que por falta muitas das vezes de condições, ao invés de pensar numa ONG, ao invés de pensar numa família melhor, elas decidem simplesmente jogar o seu filho no rio e diversas outras atrocidades que aconteceram ao decorrer da história, como o caso que aconteceu de Hitler com os judeus, matando milhões de judeus, Stalin, as guerras, tudo isso por conta do pecado. E qual é o remédio verdadeiro que vai sarar o homem? É o Evangelho de Jesus Cristo. É por intermédio dessa mensagem que eu vos prego hoje. Então o homem, com todos os seus pecados, com todas as suas iniquidades, a justiça de Deus, o juízo, dizendo que aquele homem deve morrer, porque ele vai colher as consequências do seu pecado. E aí Deus, ele acha uma solução, lógico, antes da fundação do mundo, ele já previa, ele já sabia disso, ele já planejava isso, porque ele é onisciente e ele, por amor, ele decide entregar Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único. E aí João diz que ele nos ama de
tal maneira, ele entrega Cristo. Para quê? Para dar um passeio na terra, para ver como estão as coisas aqui embaixo? Não, porque lá de cima ele sabia, mas para morrer por causa dos nossos pecados, para morrer por causa das nossas iniquidades. Isaías diz, o castigo que nos traz paz estava sobre ele, ou seja, o castigo que era para mim e para você sofrer, Jesus Cristo sofreu naquela cruz. Ele morreu uma morte tamanha, dolorosa, que nenhum homem experimentou, a ponto de levar os nossos pecados e o Pai abandoná-lo naquele momento. Paulo disse, alguém dificilmente morreria por um justo, pois poderá que se pelo bom alguém se anime morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós merecíamos o castigo, nós merecíamos a cruz romana, nós merecíamos alguém chegar em nós assim, ou uma situação, e nós sofrer corte por corte, assim, ó, na nossa consciência, no nosso físico, na nossa alma, mas Cristo sofreu em nosso lugar, Cristo morreu em nosso lugar. E já pegando aqui, essa é a mensagem da Páscoa. O cordeiro que foi imolado, não tem a ver com chocolate, não tem a ver com coelho, só abrindo parênteses, tá? Essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem do sacrifício, da provisão do eterno Deus em favor do seu povo, em favor da sua igreja. Então, se agarre a essa mensagem, se apegue a essa mensagem, ame essa mensagem, creia nessa mensagem, que por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é onde você encontra perdão por seus pecados, salvação, libertação, uma verdadeira metamorfose, transformação. É por intermédio desse evangelho que Paulo dizia, eu não me envergonho do Cristo vivo. E lá para os Coríntios, que o contexto social aqui, o contexto intelectual é o mesmo, ele diz, nada quis saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. É loucura para os judeus, é escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, mas aqueles que creem, é poder de Deus para a salvação. Será que nós podemos louvar a Deus pela sua provisão? Será que nós podemos louvar e exaltar a Deus pelo seu amor? Se inscreva aqui em nosso canal para você ter mais mensagens puras e bíblicas como essa. E que o Deus de Israel, Ele te abençoe, Ele te dê graça, Ele te salve e te preserve até o fim. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e compartilhe com todo o grupo, com todo o mundo, para que o nome de Deus possa ser glorificado. Tchau, tchau.